Então, eu vou gravar esse áudio aqui, vou deixar salvo, enquanto eu tô indo, caminhando aqui, indo para casa. Aproveitar esse momento, né, de intervalo no meu trabalho para poder falar sobre algumas coisas. Eu tenho um outro vídeo sobre o criacionismo contínuo, mas eu acho interessante lidar com textos gerais que falam do controle ativo e da sustentação de todas as coisas pela palavra, pelo poder de Deus, né? Então, a palavra de Deus ensina, vamos primeiro de maneira geral, né, que em Cristo tudo subsiste, Colossenses 1,16. Ou seja, toda a existência das coisas, né, e não só a existência passada, mas a presente, de tudo, né, e aí absolutamente todas as coisas criadas e com coisas criadas nós estamos falando também daquelas que são derivadas da original, né? Por exemplo, uma rocha e também aquilo que é derivado da rocha, né? Tudo subsiste em Cristo, a realidade, né? Sejam tronos, soberanias, poderes, principados e potestades também. Então tudo que foi criado subsiste em Cristo. Subsiste, ou seja, teve a sua existência inicial e tem a sua existência presente dependendo dele, né? Algo similar você vai ver em Hebreus, no capítulo 1, verso 3, que diz que Cristo, né, que é a imagem do Deus invisível, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, está sustentando todas as coisas ali, é, é, pela palavra do seu poder. Então, todas as coisas, de novo, né? É óbvio que nós não vamos diminuir isso. Por que nós iríamos diminuir todas as coisas? Porque nós iríamos dizer que somente algumas coisas são sustentadas pela palavra do poder de Deus. Não, não, todas, né? Isso significa que o poder de Deus é ativo na criação, trazendo existência e criação a cada instante. Não só dando existência, mas continuando a dar existência, ou seja, fazendo com que, sustentando a existência dessa substância criada, faz com que todas as coisas criadas elas continuem existindo pelo poder dessa mesma palavra, pela palavra de Deus. Claro, pelo poder de Deus. Então, isso é subsistência de todas as coisas, né, nele. Depois, nós temos em Atos, no capítulo 17, verso 28, nele vivemos, nos movemos e existimos. Porque, né, somos sua geração. O que o apóstolo quis dizer com isso? Alguns vão dizer, vão interpretar, produzimos o nosso próprio movimento nele, né? Mas a palavra grega, né, nos movemos é ser posto em movimento. Foi colocado em movimento por Deus, essa é a ideia. Se você pegar o Strong, você vai ver isso. Não que, né, e a existência também, porque ele não fala só de mover. Nele nos movemos e existimos e somos. Ou seja, existimos nele. Ou seja, se e a palavra está bem clara ali, nós não produzimos a nossa própria existência. Assim também nós não podemos produzir o nosso próprio movimento. Nele nos movemos, existimos e somos, né? Por que diminuir esse poder ativo de Deus de colocar todas as coisas em movimento
ou por que dá uma interpretação dessa, de que nós mesmos produzimos o nosso próprio movimento em um sentido diferente do que é proposto ali no texto, onde é dito que nele nos movemos. É óbvio que nós nos movemos, mas nos movemos nele. É óbvio que nós existimos, mas existimos nele. Isso significa que o nosso movimento e a nossa existência é causada e sustentada ativamente por Deus. Não que nós agora, por nossa própria força, nos movemos e por nossa própria força nós existimos, ou que nós nos movemos com o bem, entendemos, né? Não, não, não. Nós recebemos de Deus o nosso movimento. Essa é a ideia que o apóstolo diz ali. Nada ele diz ali sobre livre-arbítrio ou concorrência a priori. Ele está falando sobre receber de Deus o movimento. Ok. Então tudo subsiste em Deus. Depois nós temos outras afirmações desse gênero. Mas nós podemos ver só nesses textos, né? Jesus fala em João 5, se não me engano, no verso 39, você pode consultar a sua Bíblia aí. Meu pai trabalha até agora e eu também. Do que Jesus estava falando, né? Porque em Isaías também é dito. A ideia errada de alguns é que Deus, depois que completou a criação, deixou ela, né, ao seu próprio léu, né? Mas Isaías diz que Deus não se cansa nem se fadiga, né? Não se cansa nem se fadiga. E Jesus está dizendo aqui que o poder de Deus, o Pai, trabalha até agora ele também. Embora Deus tenha descansado de sua obra, esse descanso de Deus é um deleite de Deus em sua criação e não uma forma de não causalidade de poder ou não sustentação da criação, ou que ele estivesse gastando agora ou se recuperando do cansaço que ele teve ao criar o mundo, o que seria uma heresia. O que Jesus está dizendo é que o mesmo poder ativo de Deus, né, porque ele está se referindo ao sábado, de criar as coisas agora continuamente é, é o mesmo poder que sustenta a criação, aquilo que foi criado. Um poder ativo e vivo. Lá no Salmo 104 é dito que Deus envia o seu Espírito e renova a face da terra. Ele sopra o seu poder, seu Espírito, sua vida e a face da terra é renovada. Isso significa que Deus ativamente e constantemente produz as mudanças em sua criação. Deus é imutável, mas a criação é mutável. Ok. Então, só a partir daí, nós temos duas coisas envolvidas, né? Porque fala da imanência divina em relação à criação. E com criação, você tem a transcendência divina, que é, né, como o autor de uma obra, né? Mas como sustentação, você tem imanência, você tem o cuidado, você tem a manutenção de Deus com a sua criação. Manutenção eu falo porque não que ela esteja estragada, né? Porque apesar do pecado, ela toma o rumo pelo qual Deus determinou. Ele estabeleceu o fim desde o princípio. Isaías 46, 9 e 10, né?
e nada sai fora do seu planejamento e do seu controle, né? O conselho dele ficará de pé e fará toda a sua vontade. Então, isso fala da imanência e com certeza fala da onipresença de Deus. Agora, falando da onipresença de Deus, é importante lembrar, né, que Deus está presente em todos os lugares pelo seu poder de onipresença. E isso é um atributo de cada pessoa da Trindade, não apenas do Espírito Santo. Nós pensamos muitas vezes e atribuímos isso a só a pessoa do Espírito Santo, mas não podemos dividir as pessoas da Trindade da deidade, né? Então o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus. Então, se o Espírito Santo está em um lugar, é óbvio que o Pai e o Filho estão ali. Uma divisão das pessoas da Trindade, né? Isso nós cremos, porque a Escritura ensina assim, quando Jesus fala que o Pai, que ele iria fazer morada nos discípulos, ele fala que eles receberiam o Espírito Santo, então ele e o Pai fariam neles morada. Então, é claro que existe diferença entre as pessoas da Trindade, e é assim que eles se revelam para nós, né, as pessoas da Trindade, mas ele é um só Deus. Então, Deus é tremendo. Mas vamos lá. Vamos continuar. Então, Deus sustenta todas as coisas, né? Isso fala da sua onipresença. Isso significa que Deus está em todo lugar, ao mesmo tempo. Quando a gente pensa, geralmente, em onipresença, nós pensamos em uma substância espalhada pelo universo, como se fosse em partes, né? Mas Deus é infinito, você não tem como dividir o infinito em partes. Então, Deus infinitamente está em cada lugar, universo, com seu poder de onipresença. E, ao mesmo tempo, Deus é santo. A sua presença não é afetada pelo tempo e espaço e nem por aquilo que ele criou. Então, quando Deus está presente em todos os lugares, né? Inclusive sustentando o ímpio, né? Em cada célula do corpo dele, Deus está ali, porque se nós vamos falar de onipresença, então Deus tem que estar presente em cada parte do ser, ou cada pessoa e criatura que existe, né? E isso eu não estou falando da presença graciosa de Deus ou da habitação do Espírito Santo. Estou falando da onipresença de Deus, que ele diz em Jeremias que ele enche o céu e a terra, né? Essa mesma onipresença está ligada com o seu poder, porque, como nós vemos, Deus sustenta todas as coisas que ele criou. Está ligado com a sua onipotência, né? O salmista vai dizer que Deus formou ele dentro do ventre da sua mãe. Deus fez isso. Isso é a onipotência de Deus ativa na criação. Na criação. Então, Deus, pelo seu poder de onipotência, ele está ativamente controlando cada coisa que existe no mundo. Mas como nós já dissemos sobre a onipresença, vale frisar também, né, controlando e causando cada coisa que aconteceu no mundo e que acontece, né, vale frisar também que esse poder de Deus causativo em todas as coisas, ele não é a mesma coisa que uma força física ou uma influência física sobre as coisas. Apesar de Deus e com força física, né? Eu me refiro a um toque físico, mas algo espiritual, onde Deus espiritualmente, ativamente está em todo lugar, energiza todas as coisas, sustenta todas as coisas, controla todas as coisas, com um poder que é invisível e imperceptível, tanto aos nossos olhos quanto aos nossos sentidos. E nós só podemos crer nisso através da palavra de Deus e pela iluminação do Espírito de Deus. Que Deus energiza
controla cada átomo e cada coisa, né, e move cada coisa que acontece no universo. De maneira que, agora como nós já estabelecemos isso, quando nós estamos falando de novo, né, sobre um poder causativo imaterial, nós não estamos falando de uma possível mácula de Deus ao lidar com a sua criação. Então, Deus controla cada coisa que acontece, né? Então, um cadáver que está apodrecendo, Deus está ativamente controlando todas as coisas. Mesmo que o cadáver apodrecendo, a morte, tudo, seja consequência do pecado, é Deus que faz com que todas essas coisas aconteçam, né? Deus que faz. A morte também é controlada por Deus, apesar dela não ser, digamos assim, uma expressão de Deus em si, né? Porque Deus é a vida, né? Mas ela é causada por Deus para antítese. Então ele causa também o apodrecimento desse cadáver, todavia ele mesmo não recebe, obviamente, não recebe mácula nenhuma desse ato, né? Desse poder causativo dele sobre o cadáver que vai apodrecendo. Algumas pessoas pensam então que o cadáver apodreceria por si mesmo, mas não só a vida é dada por Deus, como nós vemos, mas a existência das coisas e as relações das coisas. E mesmo na morte do cadáver você vê as bactérias, né? Se você crê, né, em existência de bactérias, ou a própria vida que nasce de uma morte de um cadáver. Por exemplo, você joga um cadáver, ele serve de, vamos dizer assim, energia, digamos, né, para as plantas, mas como que a gente diria, se decompõe, né? E a vida surge de novo desse cadáver. Isso é causado ativamente por Deus também. Então não só a vida, como também a morte também está debaixo do poder de Deus. Então, assim acaba-se qualquer dualismo em relação à criação, acaba-se qualquer dualismo em relação à criação, e não há necessidade de separar Deus da criação para que ele não contraia mácula nenhuma ao causar ativamente, pelo seu poder bendito, alguma coisa na criação. Agora vamos lá. Isso também se refere à causalidade de Deus, ou endurecer um coração, obscurecer o entendimento, ou causalidade ativa, né, de Deus, como oleiro sobre o barro, sobre as criaturas. Então, Deus não é a criatura. Então a criatura, mesmo que a causalidade ativa de Deus sobre o barro, né? Ele como oleiro, vamos pegar a analogia do oleiro, seja da criatura endurecer o coração, ou ela mesma se enganar, ou mentir, ou ela faz, porque Deus não faz isso. Mas se pelas mãos de Deus isso acontece, então ele não contrai mácula nenhuma, porque assim como nós vimos lá, não contrai mácula da decomposição de um cadáver ou de qualquer coisa do gênero. Isso significa a subsistência da criação, ela depende diretamente de Deus. Mas não vamos ir para esse lado agora. Então, foi 19 minutos falando, sustentando. Então, mas para estabelecer que Deus determina cada ato e pensamento que acontece, também precisamos de afirmações gerais.
afirmações gerais da Bíblia, onde nós vamos ver isso. Por exemplo, lá em Efésios 1:11 é dito que Deus faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Predestinado segundo o conselho, segundo a vontade daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Todas as coisas ali se referem a todas as coisas que acontecem no mundo. Que o apóstolo Paulo fala fortiori ali. Se nós não aceitarmos essa premissa, então vamos ter que estabelecer de outro ponto. Mas eu creio fortemente que ali se refere a todas as coisas, né? Destinado segundo aquele que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Todas as coisas, então, são feitas de acordo com o conselho da vontade de Deus. Isso se refere a todas as coisas que acontecem no mundo. Então se refere a cada pensamento no mundo, se refere a cada ação no mundo, se refere a qualquer coisa que aconteça no mundo. Aí a pessoa vai dizer, não, então não é mais todas as coisas. Então ela deve estabelecer o que são essas todas as coisas. São só todas as coisas que Deus faz. São só todas as coisas que Deus faz. Mas o argumento de Paulo aqui, Deus nos predestinou para a salvação. E ele então, para deixar isso mais seguro, diz assim, olha, nós somos predestinados segundo o conselho daquele que faz todas as coisas, segundo a vontade, né? Segundo aquele que faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Então, ele está partindo do argumento maior para o menor. Partindo do argumento maior para o menor, então, obviamente, ele se refere a absolutamente todas as coisas. Alguns podem levantar alguma objeção, né? Então, lá em Eclesiastes 1:11, né? Assim como você não sabe o caminho do vento, nem como se formam os ossos dentro do ventre da mulher grávida, você não sabe você não conhece, né? A obra de Deus que faz todas as coisas. Aí se refere absolutamente todas as coisas, ou somente algumas coisas. Aí alguns vão dizer somente aquilo que Deus faz. Não aquilo que Deus não faz. Agora a questão, Deus faz tudo o que acontece no universo, e tudo subsiste e se move nele. Então isso novamente é uma questão de fé, de que todas as coisas aqui se referem absolutamente a tudo que acontece, né? Tudo que acontece. Como que nós vamos estabelecer isso? Por fé mesmo. Por causa do argumento a fortiori, né? Nós vamos ter que entender o texto nesse sentido. Se nós entendemos também que Deus endurece o coração de quem lhe apraz, inclina o coração dos homens como ele quer, e todas as criaturas são como barro na mão dele, Isaías 29, 15, 16, Romanos 9. Então, se nós argumentarmos a fortiori e cremos realmente que Deus controla absolutamente todas as criaturas, como o oleiro controla um pedaço de barro, então nós temos que crer que Deus controla ativamente toda a criação, né? Lá no Salmo 115:3 diz que o Senhor está no céu e faz tudo o que lhe agrada. Outras versões, tudo ele fez como lhe apraz. Então, deve ser estabelecido primeiro, a priori, que Deus controla tudo. Do contrário, não se pode passar adiante, né, nisso. Ou Deus realmente faz todas as coisas que acontecem, controla todas as coisas pelo seu poder, ou então Deus controla só algumas. Então, isso deve ser estabelecido, deve ser crido a meio desses versículos e outros, né? Eu creio que Efésios 1:11 já é o suficiente, fora os outros textos que falam onde tudo subsiste em Deus, né? Tudo se move por Ele, etc. Enfim, tem algum outro texto que nos ajude a corroborar isso? Tem. O salmista diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados. Nós sabemos que os dias dele, né? Isso não se refere só à vida do salmista, e nós tomamos por fé isso para a nossa vida, né? Então, a questão é, isso se referia a Adão também?
todos os dias da vida dele foram escritos e determinados, né? Que espécie de determinação haveria se não fosse cada coisa que acontecesse ali na vida de Adão e do salmista fosse determinado por Deus. Isso é algo muito forte, né? A teologia muito forte. Então, o criacionismo contínuo vai ensinar que cada instante da realidade, cada coisa que acontece no mundo é causada ativamente por Deus, com o mesmo poder, né? E que ele controla absolutamente todas as coisas de maneira ativa. E que em relação a Deus não há livre-arbítrio da criatura ou de qualquer coisa que aconteça. Ou exista. Só que essa relação de determinismo, ela tem a ver com uma força física ou com uma pressão ou com ação, né? Mas com o poder secreto de Deus, o poder ativo de Deus de controlar toda a criação. Então, isso deve ser estabelecido por fé. Não, está além da sensação, está além do que a gente sente, né? Isso deve ser estabelecido pela palavra de Deus, deve ser revelado, né? Por nós, pelo Espírito Santo.